Meu nome é Hannah Turner, tenho 33 anos e trabalho ajudando empresas do setor industrial quando suas cadeias de fornecimento entram em crise. Minha especialidade é chegar quando tudo parece prestes a desmoronar e encontrar uma solução antes que o prejuízo fique ainda maior. Passei anos resolvendo problemas caros para outras pessoas, mas, ironicamente, não percebi que o maior problema da minha vida estava dentro da minha própria família. 3 dias antes do Natal, meu irmão me ligou enquanto eu analisava um contrato. Sem demonstrar qualquer constrangimento, ele soltou: "Não apareça na quinta-feira. Esse evento não é lugar para gente como você." Por alguns segundos, achei que estivesse brincando. Mas ele falava sério. Explicou que haveria investidores, membros de clubes exclusivos e várias pessoas importantes, e que minhas roupas práticas, meu carro simples e meu completo desinteresse por disputas de status não combinavam com a imagem que ele e a esposa estavam tentando transmitir. Fiquei olhando para a planilha aberta no meu computador. Uma das linhas mostrava o valor que eu transferia todos os meses para ajudar a pagar o aluguel luxuoso dele. Outra indicava o auxílio para a escola particular. Mais abaixo estava o reembolso do leasing do Porsche da esposa. Durante 4 anos, eu havia colocado dinheiro naquele estilo de vida sem fazer alarde. Eram centenas de milhares de dólares bancando uma realidade que, pelo visto, era sofisticada demais para que eu pudesse fazer parte dela. "Então eu faço você passar vergonha?" perguntei. Ele deu uma risada curta. "Você é bem-sucedida do seu jeito, Hannah. Mas esse grupo é diferente." Foi curioso. Em vez de ficar irritada, senti uma tranquilidade inesperada. "Você está certo", respondi. "Quem realmente pertence a esse nível de luxo consegue pagar pelas próprias despesas." Do outro lado da linha, ele ficou mudo. Encerrei a ligação, abri minha conta bancária e fiz apenas uma ligação. "Cancele imediatamente todos os repasses financeiros que faço para minha família." O pagamento do aluguel foi interrompido. O auxílio da escola particular também. E o reembolso do Porsche chegou ao fim. Só que eu ainda não sabia que aquelas medidas seriam apenas o começo. O que descobri depois fez todos aqueles cancelamentos parecerem insignificantes. Grant não estava simplesmente vivendo às minhas custas. Ele estava usando meu dinheiro para construir uma identidade falsa e convencer algumas das pessoas mais ricas de Chicago de que ele pertencia a um mundo que, na realidade, nunca havia sido dele. E antes de contar o que aconteceu depois, quando aquela imagem cuidadosamente construída começou a desmoronar diante justamente das pessoas que ele mais queria impressionar, quero saber uma coisa: que horas são aí onde você está assistindo? E de qual lugar você acompanha esta história? É interessante imaginar até onde uma história como essa pode chegar. Durante 4 anos, eu nunca enxerguei nada disso como uma ameaça. Grant Turner era 2 anos mais velho do que eu e tinha um tipo de carisma espontâneo que nunca me interessou em cultivar. Ele lembrava o nome dos garçons, aparecia sempre com roupas impecavelmente ajustadas e conseguia fazer alguém que havia conhecido 5 minutos antes sentir que os dois eram amigos de longa data. Eu funcionava de outra maneira. Gostava de números, prazos, problemas objetivos e, principalmente, de pessoas que cumpriam aquilo que prometiam. Depois de uma década trabalhando com consultoria operacional, desenvolvi uma carreira especializada em ajudar fabricantes de médio porte a superar falhas de fornecedores, interrupções nas fábricas e planos de expansão que haviam saído completamente do controle. O trabalho era intenso e exigente, mas eu tinha bons resultados, e os contratos de reestruturação empresarial pagavam muito bem. Mesmo assim, mantinha um padrão de vida abaixo do que poderia ter. Minha profissão era imprevisível, então preferia guardar dinheiro para os períodos mais difíceis. Grant, porém, interpretava aquilo de outra forma. Para ele, se eu não gastava muito, significava que tinha dinheiro sobrando. Os problemas dele começaram quando a empresa de desenvolvimento imobiliário onde trabalhava passou por uma grande redução de pessoal. Grant disse que precisava apenas de uma ajuda temporária enquanto procurava outro emprego. O contrato do aluguel estava perto do vencimento, o ano letivo já havia começado e Vanessa, sua esposa, tinha deixado o marketing para tentar construir uma empresa de consultoria especializada em eventos de luxo. Grant me pediu ajuda por 3 meses. Eu, querendo evitar que eles passassem por dificuldades, aceitei ajudar durante 6. Para manter tudo organizado, criei uma conta separada destinada ao suporte familiar.
Todos os meses, ela transferia $6.800 para ajudar no aluguel da casa deles em Isdale. 2 vezes por ano, eu também contribuía com uma parte das mensalidades da escola particular. Quando Vanessa precisou de outro carro, Grant insistiu que um Porsche Cayenne era essencial para transmitir a imagem certa aos clientes dela. Prometeu que assumiria o leasing assim que voltasse a trabalhar em tempo integral. Concordei em cobrir aquela despesa por apenas 1 ano. Esse ano virou 4. No começo, cada transferência vinha acompanhada de agradecimentos. Você salvou nossa família. Nunca vou esquecer o que está fazendo. É só até eu conseguir me estabilizar. Vanessa chegou a me enviar um cartão de Natal escrito à mão, agradecendo pela ajuda. Mas, no segundo ano, os agradecimentos começaram a desaparecer. No terceiro, Grant já nem perguntava antes de me enviar novas despesas. Surgiam cobranças de clubes, programas de férias para as crianças, melhorias no sistema de segurança da casa, depósitos para eventos organizados pela empresa de Vanessa e uma série de outros gastos que nunca tinham feito parte do acordo original. Recusei a maioria desses pedidos extras, mas continuei cumprindo os compromissos que havia assumido inicialmente. Eu dizia a mim mesma que estava ajudando a manter a estabilidade da família, não bancando luxo. Grant nunca contou aos filhos que eu estava pagando parte das despesas. Segundo ele, isso seria humilhante para ele. Eu respeitei essa decisão. O que eu não sabia era que, para todas as outras pessoas, ele contava uma história completamente diferente. Aquela casa, por exemplo, supostamente era resultado do sucesso de Grant em investimentos imobiliários privados. A mensalidade da escola seria paga por um suposto fundo familiar destinado à educação. E o Porsche de Vanessa era apresentado como um veículo profissional que ela teria conseguido depois de um dos negócios lucrativos de Grant. Eles não estavam apenas escondendo a minha ajuda. Estavam apagando meu papel e colocando no meu lugar uma versão fictícia da vida de Grant. O primeiro sinal de que alguma coisa estava realmente errada aconteceu durante um evento beneficente no verão. Um homem que eu nunca tinha visto antes parabenizou Grant por mais um trimestre de excelentes resultados. Grant apenas sorriu e respondeu: tivemos muita sorte. Mais tarde, perguntei o que aquilo significava. Ele deu de ombros. É só jeito de falar em eventos de networking. Todo mundo exagera um pouco. Aquilo me incomodou, mas eu estava atolada de trabalho e preferi não transformar uma frase estranha em um problema maior. Então chegou o Natal. Grant e Vanessa passaram meses planejando o que inicialmente deveria ser apenas um jantar em família. Aos poucos, porém, o evento se transformou em algo completamente diferente, uma noite formal em um clube privado, com aparência de grande acontecimento social. Vanessa mandou fazer convites personalizados em papel sofisticado. Grant alugou um relógio vintage. Eles contrataram um fotógrafo profissional e chegaram a discutir a contratação de um quarteto de cordas. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que aquela festa seria o cenário onde toda a imagem que eles haviam construído começaria a desmoronar. 2 semanas antes do Natal, Grant perguntou o que eu pretendia vestir. Quando mencionei um vestido azul marinho que já tinha no armário, ele sugeriu que eu escolhesse algo mais sofisticado. Pouco depois, Vanessa me mandou algumas opções de grifes que custavam milhares de dólares. Ignorei as mensagens. Então Grant ligou e, sem rodeios, me excluiu completamente da celebração de Natal. O que você teria enxergado nas palavras dele? Apenas uma ofensa cruel? Vergonha de ter uma irmã que não combinava com aquele círculo social? Ou talvez o momento em que alguém finalmente deixou claro que valorizava muito mais o estilo de vida que eu financiava do que a própria pessoa que tornava tudo aquilo possível? Durante anos, eu havia respondido às desculpas de Grant. Naquela tarde, pela primeira vez, decidi responder às atitudes dele. A primeira pessoa para quem liguei depois da conversa foi Maya Reynolds, minha melhor amiga e também a contadora forense que cuidava da parte financeira da minha empresa de consultoria. Ela já havia me alertado várias vezes sobre aquela conta de apoio familiar. Não porque eu não pudesse pagar, mas porque, segundo ela, acordos financeiros sem prazo definido costumavam se transformar em compromissos permanentes. Diga exatamente o que você quer interromper, ela pediu. Tudo aquilo que só existe porque eu aceitei sustentar o Grant. O aluguel era simples. O contrato estava no nome de Grant e Vanessa. Eu apenas transferia o dinheiro antes do vencimento. Então, parei.
O reembolso do porte funcionava praticamente da mesma maneira. Também foi encerrado. A mensalidade escolar exigia um pouco mais de cuidado, porque eu já havia pago antecipadamente uma parte do semestre em andamento. Não queria prejudicar as crianças por causa das decisões dos pais. Portanto, mantive tudo o que já estava quitado e apenas interrompi os pagamentos futuros. Eu queria que Grant lidasse com as próprias escolhas. Não queria transformar crianças inocentes em vítimas daquela situação. Então Maya ficou em silêncio por alguns segundos. Hannah, o que é GT Strategic Holdings? Eu nunca tinha ouvido aquele nome. Ela me mostrou 11 transferências mensais de $2.500, todas descritas como ajuste de moradia. Foi quando me lembrei de Grant dizendo que alterações nos impostos do imóvel haviam aumentado o aluguel. Na época, ele me enviou um novo valor enquanto eu estava viajando para resolver uma crise com um fornecedor. Eu estava tão ocupada que simplesmente aprovei a transferência sem verificar cuidadosamente para onde o dinheiro estava indo. Consiga uma cópia do contrato de aluguel, pedi. 20 minutos depois, tudo mudou. O aluguel nunca havia aumentado. Grant simplesmente aumentou o valor que me cobrava e desviou os $2.500 extras todos os meses para uma empresa que ele próprio controlava. Os registros públicos mostravam que a GT Strategic Holdings havia sido registrada 18 meses antes usando um endereço de caixa postal. Grant aparecia como administrador. Isso, por si só, não prova que houve algo ilegal, Maya me alertou. Mas prova que ele mentiu sobre o destino do seu dinheiro. Ser chamada de camponesa havia sido ofensivo. Descobrir que meu próprio irmão inventara uma despesa para conseguir tirar ainda mais dinheiro de mim era outra coisa completamente diferente. De repente, comecei a lembrar de cada ligação urgente. Cada cobrança enviada enquanto eu estava viajando. Cada vez que ele dizia que a estabilidade dos filhos dependia de eu não fazer perguntas demais. Maya e eu revisamos todas as movimentações da conta. Uma suposta taxa tecnológica da escola incluía, na verdade, uma contribuição voluntária para uma campanha de arrecadação. Uma despesa que ele classificava como segurança obrigatória era, na realidade, uma atualização premium do sistema de monitoramento. Até um suposto aumento no seguro do porte incluía serviços de detalhamento e armazenamento especial do veículo. Nenhuma daquelas despesas teria me levado à falência. Esse nunca foi o ponto. Grant havia percebido algo muito mais importante: quando conseguia transformar um luxo em uma suposta necessidade, eu geralmente pagava sem perder tempo. Às 19h14 daquela noite, ele ligou. Não atendi. Ele ligou novamente. Depois vieram as mensagens. Você mudou alguma coisa na transferência do aluguel? Me liga, Hannah. Isso não tem graça. Era curioso. Para um homem que havia acabado de dizer que eu era constrangedora demais para aparecer no Natal, ele parecia extremamente preocupado com o meu dinheiro. Na manhã seguinte, finalmente atendi. A primeira coisa que ele perguntou foi: o que você fez? Corrigi minhas despesas, respondi. Você cancelou o aluguel? Não. Eu cancelei a minha contribuição para o seu aluguel. Ele começou a reclamar que Vanessa tinha fornecedores para pagar e que não conseguia reorganizar o dinheiro com rapidez suficiente. Foi aí que algo chamou minha atenção. Se o problema era apenas o aluguel, por que Grant estava tão preocupado com fornecedores de Vanessa? E, principalmente, por que parecia estar contando com o meu dinheiro para manter toda aquela estrutura funcionando? Por que o pagamento da sua casa teria alguma relação com os fornecedores do evento da Vanessa? Do outro lado da linha, veio o silêncio. Quando mencionei a GT Strategic Holdings, a pausa ficou ainda mais longa. Finalmente, Grant respondeu que aquilo era capital para investimentos. Você me disse que era aluguel. Eu pretendia devolver depois que o negócio fosse concluído. Que negócio? Mais silêncio. Foi a primeira vez que percebi medo de verdade na voz do meu irmão. Ele pediu para nos encontrarmos pessoalmente. Eu aceitei, não porque estivesse pensando em voltar atrás, mas porque precisava descobrir até onde aquela mentira tinha chegado. Antes de desligar, ele fez um último pedido. Independentemente do que você pensa de mim, não faça a Vanessa passar vergonha no Natal. Não vou, respondi. Mas também não vou mentir por nenhum de vocês.
Grant escolheu o restaurante. Claro que escolheu. Era exatamente o tipo de lugar onde a recepcionista o cumprimentava pelo nome e o cardápio não mostrava os preços de forma óbvia. Mais tarde, descobri que ele não aparecia ali havia quase um ano. Quando chegou, estava usando um sobretudo cinza escuro, sapatos impecavelmente polidos e o relógio caro que eu sabia que ele havia alugado para o evento de Natal. À primeira vista, parecia perfeitamente confiante. Mas, assim que se sentou, percebi que alguma coisa estava errada. O polegar dele batia repetidamente na lateral do celular, num movimento nervoso que ele parecia nem perceber. Grant começou falando sobre o passado. Lembrou como éramos próximos depois da morte do nosso pai. Contou que costumava me levar para a faculdade e mencionou aquela vez em que liguei para ele depois de uma entrevista de emprego que havia sido um desastre. Falou sobre como irmãos deveriam perdoar os erros uns dos outros. Durante 10 minutos, ele tentou transformar nossas lembranças de infância em uma espécie de justificativa financeira. Eu deixei que terminasse. Então coloquei uma pasta sobre a mesa e a empurrei na direção dele. Dentro estavam as 11 transferências feitas para a GT Strategic Holdings, uma cópia do verdadeiro contrato de aluguel e os e-mails nos quais ele afirmava que o aumento da moradia era obrigatório. Grant olhou para a primeira página, mas não tocou na pasta. Me diga o que essa empresa faz. Ele recostou na cadeira. É complicado. Normalmente, quando alguém diz isso, a resposta não é boa. É uma estrutura privada de investimentos. Investimentos em quê? Negócios, oportunidades, pequenas participações. Então me mostre um deles. O maxilar dele ficou tenso. Você não entende o mundo em que estou tentando entrar. Por pouco aquela frase não me fez rir. 24 horas antes, eu era simples demais para aparecer no evento de Natal dele. Agora, aparentemente, eu era simples demais para entender por que usar dinheiro que ele havia recebido de mim fazia parte de uma suposta estratégia de investimentos. Depois de alguns minutos, Grant finalmente admitiu a verdade. A GT Strategic Holdings havia sido criada porque ele estava tentando se estabelecer como um intermediário independente de negócios. Ele frequentava jantares particulares, conferências imobiliárias, eventos beneficentes e encontros exclusivos onde investidores de alto patrimônio costumavam se conhecer informalmente. O problema era que muitas daquelas pessoas presumiam que Grant já possuía um patrimônio considerável. A casa onde morava, a escola dos filhos, as viagens, o carro de Vanessa e a maneira como ele falava sobre seus supostos investimentos criavam exatamente essa impressão. Corrigir aquela percepção poderia prejudicar o acesso que ele tinha àquele círculo. Então, ele simplesmente deixou que as pessoas acreditassem. Você chegou a dizer diretamente que possuía investimentos que não eram seus? Perguntei. Grant passou a mão pela testa. Eu deixava as pessoas tirarem suas próprias conclusões. E usava o meu dinheiro para alimentar essas conclusões? Ele hesitou antes de responder. Eu estava usando recursos da família para construir alguma coisa. Naquele momento, ficou claro para mim que Grant não considerava aquilo uma dívida comigo. Na cabeça dele, meu dinheiro havia sido apenas uma ferramenta para sustentar a imagem que ele precisava vender. E, quanto mais eu ouvia, mais percebia que o problema não era apenas o dinheiro que havia desaparecido da minha conta. Era a vida inteira que ele estava construindo em cima de uma mentira. Não. Você usou os meus recursos para construir a sua reputação. Grant desviou o olhar para o bar antes de responder. Reputação cria oportunidades. E o que essas oportunidades produziram? A expressão dele mudou. Aquela era a pergunta que ele não queria responder. Grant não tinha nenhum negócio realmente fechado. Tinha contatos, promessas e aquilo que gostava de chamar de pipeline. Gastava dinheiro em jantares, patrocínios, mensalidades de clubes, partidas de golfe e depósitos para conseguir acesso aos ambientes onde acreditava que algum negócio poderia surgir no futuro. Os $2.500 extras que eu enviava todos os meses ajudavam a manter aquela aparência. Outras despesas eram jogadas nos cartões de crédito. A empresa de eventos de Vanessa gerava alguma receita, mas não o suficiente para sustentar o padrão de vida que os dois haviam escolhido. Eles estavam vivendo vários meses à frente da realidade, sempre acreditando que o próximo contato, o próximo investidor ou a próxima oportunidade finalmente resolveria tudo. Então Grant disse algo que fez todas as peças se encaixarem.
O baile de Natal deveria mudar tudo. Fiquei olhando para ele. Ele explicou que alguns possíveis investidores estariam presentes: um empresário aposentado do setor imobiliário, um executivo de logística, 2 sócios de uma empresa de investimentos e o diretor de um escritório que administrava o patrimônio de uma família rica. Grant queria usar aquela noite para se apresentar como alguém digno de receber investimentos em futuros negócios imobiliários. O relógio alugado. O clube exclusivo. O fotógrafo. O vinho caro. A lista cuidadosamente escolhida de convidados. Tudo aquilo era uma encenação criada para transmitir credibilidade. E eu não fazia parte do cenário que ele queria apresentar. Você me excluiu porque eu poderia desmentir tudo, falei. Grant permaneceu em silêncio. Eu sei que a casa não é fruto dos seus investimentos. Silêncio. Sei que o Porsche da Vanessa é pago com o dinheiro que eu envio. Mais silêncio. E sei que a mensalidade da escola não vem de fundo familiar nenhum. Dessa vez, ele me encarou diretamente. Você tem o péssimo hábito de dizer a verdade nos piores momentos. Foi então que entendi. Ele não havia me excluído porque meu vestido era simples. Não era porque meu carro não combinava com os convidados. Ele havia me excluído porque eu era uma prova viva da verdade. Essa descoberta doeu muito mais do que ser chamada de camponesa. Durante 4 anos, achei que Grant escondia minha ajuda porque tinha vergonha de admitir que precisava de apoio. A realidade era muito pior. Ele escondia a minha existência porque a imagem social que havia construído dependia de ninguém saber quem realmente financiava aquela vida. Você algum dia pretendia contar a verdade para essas pessoas? Perguntei. Quando eu fechasse um negócio importante, isso deixaria de importar. Então o plano era se tornar bem-sucedido antes que alguém descobrisse que você ainda não era? Ele me lançou um olhar irritado. É assim que o mundo funciona. Não. Metade do mundo vende confiança. Você estava vendendo patrimônio que não tinha. Grant se inclinou para a frente. Por favor, restaure os repasses por 90 dias. Tenho 2 oportunidades reais. Me dê apenas um trimestre e eu consigo colocar tudo em ordem. Houve uma época em que aquele pedido teria funcionado. Ele sabia exatamente quais palavras usar: temporário, oportunidade, família, quase lá. Mas agora eu entendia o padrão. Cada vez que eu salvava Grant das consequências, apenas adiava o momento em que ele precisaria assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Não. O rosto dele ficou rígido. Então você vai acabar comigo por causa de um convite de Natal? Não, Grant. Se o meu dinheiro é capaz de acabar com a sua vida, então você construiu essa vida usando o meu dinheiro. Algumas pessoas na mesa ao lado ficaram em silêncio. Grant percebeu imediatamente. Sua expressão mudou na mesma hora, tentando recuperar a calma e a elegância que ele fazia questão de exibir. Mesmo naquele momento, as aparências ainda eram importantes para ele. Foi então que percebi outra coisa. Eu não precisava desmascará-lo diante de ninguém. Não precisava fazer um escândalo, contar a história inteira ou tentar destruir a reputação dele. Eu só precisava parar de participar daquela mentira. A realidade já estava vindo na direção dele. E, dessa vez, eu não estaria mais no caminho para impedir que ela chegasse. Durante as 48 horas seguintes, Grant tentou praticamente todas as estratégias possíveis, menos uma: dizer a verdade. Primeiro veio a raiva. Depois, a culpa. Em seguida, a urgência. Por fim, tentou apelar para o carinho e para as lembranças do passado. Ele começou a me enviar fotos da nossa infância, recordou os feriados que passávamos na casa da nossa avó e até encaminhou uma mensagem antiga na qual eu havia prometido que sempre estaria ao lado dele. Quando percebeu que nada disso faria os repasses voltarem, Vanessa me ligou. Era a primeira vez em meses que ela entrava em contato diretamente comigo. Hannah, eu sei que o Grant lidou com isso da pior maneira possível. Quase admirei a escolha das palavras. Ela não disse que ele havia mentido. Não disse que ele tinha me enganado. Apenas afirmou que ele havia lidado mal com a situação. Ela continuou: mas cancelar tudo a poucos dias do evento me coloca numa situação impossível. Por quê? Porque temos vários pagamentos vencendo. Então pague.
Ela ficou em silêncio. Aproveitei para fazer a pergunta que Grant vinha evitando. Vanessa, quanto desse evento já foi pago? Ela respondeu com cuidado. Uma parte. Quanto? Hannah. Quanto? Menos da metade. O clube exigia o pagamento final do serviço de alimentação 48 horas antes do evento. A florista ainda precisava receber. O fotógrafo havia recebido apenas um sinal. E a empresa responsável pelo aluguel de parte da decoração aguardava o restante do pagamento. De repente, tudo ficou claro. Grant e Vanessa haviam organizado uma grande festa de Natal para impressionar pessoas ricas usando compromissos financeiros que dependiam de dinheiro futuro. E, aparentemente, eles esperavam que parte desse dinheiro continuasse vindo de mim. Quando perguntei a Vanessa se ela sabia que Grant havia mentido sobre o aumento do aluguel, ela ficou na defensiva. Disse que sabia da existência da GT Strategic Holdings, mas acreditava que o dinheiro extra era algo que Grant havia combinado diretamente comigo. Eu não tinha como provar o que ela realmente sabia. E, ao contrário de Grant, não estava disposta a inventar certezas onde só existiam dúvidas. Então ela disse: Você precisa entender o quanto a quinta-feira é importante para nós. E você precisa entender o quanto a quinta-feira é irrelevante para mim. A conversa terminou sem chegarmos a um acordo. Na manhã da véspera de Natal, aconteceu algo que eu jamais esperava. Um dos convidados de Grant me ligou. O nome dele era Daniel Mercer, um executivo do setor de logística com quem eu havia trabalhado 2 anos antes, durante um projeto de reestruturação de uma rede de armazéns. Não éramos amigos, mas tínhamos uma relação profissional baseada em respeito mútuo. Ele parecia confuso. Hannah, eu não sabia que Grant Turner era seu irmão. Meu estômago apertou. Como isso surgiu? Ele mencionou você. Aquilo era novidade. Segundo Daniel, Grant havia contado a vários convidados que eu era uma investidora discreta da GT Strategic Holdings e que minha rede profissional na área de consultoria ajudava a gerar oportunidades para os negócios dele. Ou seja, depois de me excluir do evento porque minha presença poderia colocar a história dele em risco, Grant aparentemente decidiu que a minha reputação profissional ainda poderia ser útil, mesmo sem eu estar presente. Daniel queria saber se eu tinha algum envolvimento com a empresa de Grant. Não. Você investiu em algum dos negócios dele? Não. A sua empresa já encaminhou alguma oportunidade para ele? Não. Houve uma pausa. Então Daniel perguntou. Posso perguntar por que ele diria isso? Eu poderia ter destruído tudo com uma única frase. Poderia ter contado sobre o aluguel, o Porsche, a escola, o falso aumento e todas as outras descobertas. Mas não fiz isso. Respondi calmamente. Essa é uma pergunta que o Grant precisa responder. O que posso afirmar é que nem eu nem minha empresa temos qualquer relação comercial com a GT Strategic Holdings. E Grant não tem autorização para dizer o contrário. Daniel agradeceu e encerrou a ligação. 20 minutos depois, Grant me ligou 17 vezes. Atendi a 18ª ligação. O que você falou para o Daniel? A verdade. Você acabou de me fazer perder uma reunião. Não. O que eu disse fez você perder uma reunião. Ele acha que eu menti sobre a nossa relação. Você mentiu? Grant começou a falar cada vez mais rápido. Disse que apenas havia contado que eu ajudava, que Daniel tinha interpretado tudo errado, que conversas de negócios eram informais e que era normal as pessoas mencionarem conexões familiares. Mas o nervosismo na voz dele me dizia que Daniel provavelmente não era a única pessoa fazendo perguntas. Então Grant cometeu o erro que acabou de vez com qualquer compaixão que ainda restava em mim. Se você simplesmente vier hoje à noite e fingir que está me apoiando, podemos resolver isso. Soltei uma risada curta. Não porque aquilo fosse engraçado, mas porque eu realmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você me proibiu de ir. Isso foi antes. Antes do quê? Antes de as pessoas saberem que você tinha alguma ligação comigo. As palavras atingiram mais forte do que ele provavelmente imaginava. Até aquele momento, eu era a irmã simples demais, a pessoa que poderia prejudicar a imagem sofisticada que ele tentava vender. Agora,
Porque o executivo respeitado conhecia o meu trabalho, minha reputação profissional havia se tornado útil para ele novamente. Não, respondi. O baile aconteceu mesmo assim, mas muito diferente do que Grant e Vanessa haviam planejado. Grant conseguiu reunir dinheiro suficiente usando cartões de crédito e um empréstimo de curto prazo para quitar a conta do clube. Alguns fornecedores reduziram os serviços contratados. Vanessa devolveu parte do pedido de flores. O fotógrafo também diminuiu o número de horas no evento. Para a maioria dos convidados, nada disso era perceptível. O que realmente importou foi outra coisa. Daniel Mercer desistiu discretamente de participar, e outros 2 convidados fizeram o mesmo depois que começaram a surgir perguntas sobre as afirmações que Grant fazia a respeito dos próprios negócios. Eu não fui ao evento. Passei a véspera de Natal na casa de Maia com 6 pessoas, comida para a viagem, pratos completamente diferentes uns dos outros e um jogo de tabuleiro tão absurdo que acabamos rindo mais do que jogando. Às 21h42, meu celular acendeu com uma foto publicada por alguém que havia participado do evento de Grant. Ele estava ao lado de Vanessa, sob uma faixa dourada, e os 2 sorriam perfeitamente para a câmera. Durante alguns segundos, me perguntei se eu havia cometido um erro. Talvez a aparência realmente fosse suficiente. Talvez Grant conseguisse atravessar aquela noite, fazer os contatos que queria e depois convencer todo mundo de que sua irmã invejosa havia tentado prejudicá-lo. Então Maia apontou para um detalhe no fundo da fotografia. Perto da entrada do clube, havia um homem conversando com Daniel Mercer. Daniel não havia participado do jantar, mas aparentemente tinha passado pelo local tempo suficiente para conversar com alguém. Na manhã seguinte, Grant me enviou uma única mensagem. Você não tinha esse direito. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Nem sequer um Feliz Natal. Apenas uma acusação. Foi naquele momento que percebi que o baile não havia salvado Grant. Na verdade, havia colocado as pessoas certas diante das perguntas erradas. E janeiro começou a desmontar a fantasia dele com uma eficiência que eu jamais teria conseguido. Primeiro veio o aluguel. Sem os $6.800 que eu transferia todos os meses, Grant precisou cobrir a despesa movimentando dinheiro entre diferentes contas e recorrendo a um adiantamento em dinheiro. Depois veio o Porsche. Em seguida, chegou o próximo período de cobrança da escola. Tudo aquilo que eu já havia me comprometido a pagar continuou coberto. Mas qualquer acordo futuro agora era responsabilidade exclusiva de Grant e Vanessa. A escola ofereceu um plano de pagamento. Grant considerou aquilo humilhante. Eu considerei completamente normal. O problema da GT Strategic Holdings, porém, era muito mais sério. Depois que Daniel começou a questionar as declarações de Grant, outras pessoas também decidiram verificar se aquilo que ele dizia correspondia à realidade. Um possível investidor pediu documentos comprovando negócios que Grant dizia já ter concluído. E, pela primeira vez, ele não podia simplesmente responder com mais uma história convincente. Grant não tinha nenhum. Outro possível investidor pediu os registros financeiros da empresa. O que apareceu ali era muito menos impressionante. Havia várias despesas, mas praticamente nenhum negócio concluído que sustentasse a imagem que Grant vendia. Um incorporador que estava avaliando uma parceria perguntou diretamente se eu era uma das pessoas que financiavam a empresa. Quando descobriu que não, desistiu da negociação. A rede de contatos de Grant não desmoronou porque ele não era rico. Ela começou a desaparecer porque ninguém mais sabia quais partes da história dele eram verdadeiras. No fim de janeiro, Vanessa deixou a casa em Isdale. Ela mesma me contou quando nos encontramos perto do meu escritório. Eu não sabia de tudo, disse. Ela admitiu que sabia que eu ajudava com a casa, a escola e o Porsche, mas afirmou que Grant havia explicado os repasses adicionais como empréstimos legítimos destinados aos negócios. Acreditei em parte do que ela disse, mas ainda tinha dúvidas sobre outras coisas. Pela primeira vez, porém, não senti que era minha responsabilidade preencher todas as lacunas. Vanessa havia descoberto cartões de crédito que nem sabia que existiam, mensalidades de clubes atrasadas, empréstimos e despesas de eventos que Grant jurava que seriam cobertas pelos próximos negócios. Eu continuava pensando que o próximo negócio era verdadeiro, ela confessou. Ele também acreditava nisso, respondi. Ela me perguntou se eu os odiava. Não.
Eu odeio o que aconteceu. Mas se eu sentisse ódio de vocês, ainda estaria colocando a vida de vocês no centro da minha. Foi naquele momento que entendi qual era, de verdade, a minha maior forma de vingança. Não era assistir Grant perder coisas. Era me recusar a construir minha própria vida em torno da missão de impedir que ele as perdesse. Vanessa alugou uma casa menor e voltou a trabalhar com marketing por contrato. O Porsche acabou sendo devolvido, mas a rescisão antecipada custou caro. O contrato do imóvel de luxo chegou ao fim. No ano letivo seguinte, as crianças mudaram de escola porque a mensalidade já não fazia sentido dentro do novo orçamento. O desastre que Grant havia previsto nunca aconteceu. A vida dele simplesmente ficou mais comum. Grant teve muita dificuldade para aceitar isso. Contou a parentes que eu havia cortado o financiamento sem aviso e sabotado a empresa dele porque tinha inveja das conexões que ele havia construído. Eu fiz algo que ele jamais esperava. Nada. Não enviei capturas de tela. Não fiz uma defesa diante da família. Não comecei uma guerra nas redes sociais. Guardei todos os documentos caso algum dia precisasse deles, mas me recusei a participar da batalha de relações públicas que Grant estava tentando criar. Sem um inimigo para culpar, ele precisou responder às perguntas sozinho. Por que a casa havia se tornado repentinamente impossível de manter? Por que os investidores acreditavam que Hannah estava envolvida? Por que a GT Strategic Holdings não tinha negócios concretos para apresentar? As pessoas começaram a tirar suas próprias conclusões. Em fevereiro, o clube privado suspendeu a conta de Grant depois de vários pagamentos atrasados. Em março, Vanessa decidiu se separar oficialmente. Em abril, a GT Strategic Holdings foi encerrada. Grant vendeu alguns dos itens de luxo que ainda possuía e se mudou para um apartamento de um quarto perto do novo emprego. Pela primeira vez em anos, aceitou um cargo assalariado na área de desenvolvimento de negócios de uma distribuidora regional de materiais para construção. Nada de jantares com investidores. Nada de apresentações em clubes exclusivos. Nada de usar conexões sociais para parecer mais importante do que era. Ninguém se importava com o relógio dele. No começo, Grant odiou aquela nova realidade. Depois, aos poucos, começou a se sair bem. E isso complicou a minha raiva. Histórias de vingança são mais fáceis quando a pessoa que nos machucou continua sendo terrível para sempre. Mas pessoas reais às vezes mudam quando as consequências finalmente tiram delas o palco onde estavam atuando. Grant não entrou em contato comigo por quase 5 meses. Então, em uma noite de agosto, ele apareceu na frente do meu condomínio. Estava usando uma camisa simples, sem relógio caro e parecia mais velho do que eu me lembrava. Não vim pedir dinheiro, disse imediatamente. Deixei que entrasse. Ele respirou fundo antes de continuar. Passei meses com raiva de você. Durante muito tempo, achei que você tinha destruído a minha vida, Grant disse. Eu permaneci em silêncio. Até que precisei explicar a existência da GT Strategic Holdings durante uma entrevista de emprego. Comecei a falar sobre o aumento do aluguel, os gastos para fazer contatos, as coisas que eu dizia sobre você. E, no meio da explicação, percebi como tudo aquilo soava absurdo. Não absurdo, corrigi. Privilegiado. Grant assentiu. Pela primeira vez, depois de admitir que eu estava certa, ele não tentou justificar nem negociar. Então fiz a pergunta que continuava na minha cabeça. Por que você me chamou de camponesa? Ele baixou os olhos. Porque você me assustava. Eu não entendi. Grant explicou que eu poderia aparecer naquele baile usando um vestido de $60, conversar tranquilamente com qualquer pessoa importante e simplesmente não me importar se aquelas pessoas gostariam de mim ou não. Enquanto isso, ele estava gastando milhares de dólares tentando convencer os outros de que pertencia àquele mundo. Você não precisava de nada disso, ele disse. Durante anos, achei que Grant se considerava superior a mim. A verdade era mais triste. Ele precisava me colocar abaixo dele porque admitir que dependia de mim destruiria a pessoa que estava tentando fingir ser. Grant pediu desculpas, mas eu não o perdoei instantaneamente. Disse que aceitava o pedido de desculpas como um começo, não como uma borracha capaz de apagar tudo o que havia acontecido.
Ele concordou em devolver os $27.500 que havia apresentado falsamente como aumento do aluguel. Colocamos o valor por escrito e estabelecemos um plano de pagamentos mensais que ele conseguiria cumprir. Não exigi que devolvesse todo o dinheiro que eu havia fornecido conscientemente durante aqueles 4 anos. Aqueles pagamentos tinham sido escolhas minhas, mesmo que eu hoje me arrependesse de algumas delas. Essa diferença era importante. Eu era responsável pelo que havia decidido fazer livremente. Grant era responsável pelo que havia escondido de mim. O primeiro pagamento dele foi de $250. Anos antes, aquela quantia pareceria insignificante diante de tudo que eu havia transferido para ele. Mas, naquele momento, aqueles $250 significaram mais do que qualquer mensagem de agradecimento que ele já tivesse enviado. Pela primeira vez, o dinheiro estava seguindo na direção oposta pelo motivo certo. Grant e Vanessa acabaram se divorciando. Curiosamente, a relação entre os dois se tornou mais respeitosa depois que o desespero financeiro deixou de controlar todas as conversas. Vanessa retomou o trabalho com marketing de eventos, mas em uma escala muito menor. Grant permaneceu na empresa de materiais para construção e, algum tempo depois, recebeu uma promoção. Ele também parou de se apresentar como investidor. Quando alguém perguntava o que fazia, simplesmente dizia a verdade. Nossa relação demorou muito mais para se reconstruir. Primeiro vieram cafés ocasionais. Depois, alguns jantares. Mais tarde, conseguimos passar o dia de ação de graças juntos com outros familiares. Não houve uma grande reconciliação cinematográfica. A mudança aconteceu nos detalhes. Grant passou a pagar a própria parte. Parou de transformar qualquer inconveniente em uma emergência. Quando não podia pagar por alguma coisa, simplesmente não comprava. Comportamentos completamente normais. Mas, para Grant, aquilo era uma revolução. Eu encerrei definitivamente a conta que havia criado para sustentar minha família. Parte do dinheiro que antes desaparecia para manter o estilo de vida de Grant passou a ser direcionada para minha carteira de investimentos para a aposentadoria. Outra parte foi para um fundo de bolsas destinado a estudantes interessados em operações industriais e cursos técnicos ligados à manufatura. Também fiz algo que vinha adiando havia anos, tirei um mês inteiro longe dos clientes. O dinheiro que antes eu gastava tentando proteger outra pessoa das consequências das próprias escolhas finalmente podia comprar algo muito mais valioso. Tempo para minha própria vida. No Natal seguinte, Grant me convidou para jantar. Não era um evento sofisticado, nem uma festa em clube exclusivo. Éramos apenas 8 pessoas, sentadas em uma mesa comprada em uma loja popular, com uma massa que passou um pouco do ponto, uma torta do supermercado e nenhum fotógrafo por perto. Em determinado momento, Grant levantou o copo, e eu imediatamente fiquei alerta. Ele riu. Calma. Não vou fazer discurso. Depois ficou sério e falou baixinho. Quando você cortou o dinheiro, achei que perder a casa seria o pior. Depois vieram o clube, a empresa e, por fim, meu casamento. Mas a parte mais difícil foi perceber que nenhuma daquelas coisas realmente me tornava alguém especial. Eu estava pegando dinheiro emprestado para impressionar pessoas que provavelmente teriam me respeitado muito mais se eu simplesmente tivesse contado a verdade. Lembrei das palavras que ele havia dito no Natal anterior: esse evento não é lugar para gente como você. Naquela época, eu havia escutado desprezo. Agora, conseguia ouvir medo. O medo de ser uma pessoa comum. O medo de ser descoberto sem a casa certa, o carro certo, a escola certa, o clube certo ou a lista de convidados perfeita. Grant estava completamente enganado sobre o que precisava fazer para ser respeitado. Havia algo nele que realmente merecia reconhecimento, mas ele quase enterrou isso debaixo de um estilo de vida que não conseguia sustentar. Eu também precisei encarar uma verdade desconfortável. É fácil elogiar limites depois que eles dão certo. Muito mais difícil é mantê-los quando alguém que você ama fica magoado, assustado ou decepcionado com você. Durante anos, confundi ajudar alguém com impedir que essa pessoa enfrentasse as consequências das próprias escolhas. Sempre que Grant se aproximava da realidade, eu empurrava o problema um pouco mais para frente. Em algumas situações, minha generosidade realmente ajudou. Em outras, oferecer dinheiro sem estabelecer limites apenas tornou mais fácil para ele continuar sendo desonesto. Grant mentiu para mim e manipulou a confiança que eu tinha nele.
Essas escolhas pertenciam a ele. Mas eu também continuava aceitando voluntariamente um papel que estava destruindo o respeito que eu sentia por nós dois. Encerrar esse papel foi a única parte da situação que eu realmente podia controlar. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de ter interrompido o dinheiro de uma hora para outra. Não. O que lamento é não ter colocado um prazo para aquele acordo 4 anos antes. Lamento não ter exigido documentos quando os valores começaram a mudar. Lamento ter permitido que a culpa respondesse a questões financeiras que deveriam ter sido resolvidas com fatos. Mas não me arrependo de ter me recusado a financiar uma mentira. Amar alguém não significa pagar para manter a imagem que essa pessoa quer vender. Ser leal não significa proteger outro adulto de todas as consequências das próprias decisões. E estabelecer um limite saudável não é vingança só porque alguém que se beneficiava da sua falta de limites interpreta esse limite como uma punição. Ajuda de verdade deveria tornar uma pessoa mais forte, mais responsável e mais independente. Não deveria permitir que ela construa uma vida que só funciona enquanto você permanece em silêncio. Grant costumava acreditar que ser parte da elite significava ter o endereço certo, o carro certo, os convidados certos e o poder de decidir quem era digno de entrar em determinada sala. Hoje, eu penso de outra maneira. Não há nada de impressionante em um luxo que você não consegue sustentar. Não existe sofisticação em construir status sobre mentiras. E não há nada de inferior em viver dentro das próprias possibilidades enquanto você se recusa a trocar seu amor próprio pela aprovação dos outros. No fim, descobri que a verdadeira segurança não está em parecer importante para quem está olhando de fora. Está em poder viver honestamente, pagar pelas próprias escolhas e não precisar diminuir ninguém para se sentir grande. 1 ano depois daquela primeira ligação, Grant me enviou uma foto pouco antes do jantar de Natal. O balcão da cozinha estava coberto de sacolas de supermercado, ao lado de uma lista de compras escrita à mão. Logo abaixo, ele escreveu: "Paguei tudo sozinho. Achei que você gostaria de ver." Eu gostei. Respondi com uma única palavra: elite. E agora eu quero deixar uma pergunta para você: se alguém que você ama dependesse do seu dinheiro durante anos e depois excluísse você porque sua aparência não combinava com a imagem de riqueza que essa pessoa queria vender, você teria cortado toda a ajuda naquele mesmo dia ou daria uma última oportunidade? Talvez exista uma pergunta ainda mais difícil: em que momento ajudar a família deixa de ser generosidade e começa a permitir que alguém nunca precise mudar? Para mim, a resposta chegou 3 dias antes do Natal. Tudo começou com uma ligação e algumas palavras simples: cancelar, cancelar, cancelar. Mas, no fundo, eu não estava apenas interrompendo pagamentos. Eu estava abandonando a ideia de que precisava financiar a aprovação de outra pessoa para continuar tendo um lugar dentro da minha própria família. Se essa história deixou alguma reflexão, talvez seja esta: pessoas que amamos podem nos decepcionar e, ainda assim, esperar que continuemos sendo exatamente a mesma versão de nós mesmos que sempre esteve disponível para ajudá-las. Mas estabelecer limites não significa deixar de amar. Às vezes, significa finalmente reconhecer que amor, respeito e responsabilidade precisam caminhar juntos. E, quando começamos a cuidar melhor da nossa própria vida, não deveríamos precisar pedir desculpas por isso.